Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós daremos sequência aos temas relacionados à história do Brasil que nós estamos estudando já há algumas aulas. Nós vimos nas últimas aulas o processo de independência do Brasil, né? Então, os acontecimentos que levaram o Brasil a se separar de Portugal. Hoje nós vamos estudar o governo de Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, aquele que assume o poder logo após a independência do Brasil com relação a Portugal. Dom Pedro I governa por 9 anos, de 1822, data da independência, até 1831, quando ocorre a sua abdicação, quando ele entrega o cargo, ele deixa o trono do Brasil. E hoje nós vamos estudar os principais acontecimentos desse governo de Dom Pedro I, então, nesses 9 anos. Eu começo com vocês falando sobre as lutas que se passaram no território brasileiro logo após a independência, né? Muito se costuma dizer que não houve guerra de independência no Brasil, que foi uma independência muito pacífica, e não foi bem assim. Em várias regiões do território brasileiro, nós percebemos que houve conflitos, nós percebemos que houve contestação à independência. Então, nesse mapa que eu coloco aqui logo acima, vocês podem ver, por exemplo, no Grão-Pará, no Maranhão, no Piauí, em Pernambuco, na Bahia e no Sul, na então província Cisplatina, houve conflitos relacionados à independência. E esses conflitos, em grande medida, estão relacionados a uma oposição de portugueses que viviam em território brasileiro, que eram contrários à separação do Brasil de Portugal. Por quê? Em grande medida, esses portugueses eram comerciantes, altos funcionários e não aceitavam a ruptura, né? Porque viam aquilo como uma desvantagem de ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Então, essa desvantagem, para conter essa desvantagem, eles optaram por fazer muitas vezes guerras e conflitos. Então, as tropas, né, dos que lutaram em favor da separação, a mando de Dom Pedro I, né, lutaram nessas regiões contra tropas que preferiam, que defendiam a permanência do Brasil unido a Portugal. Um desses conflitos, né, mais conhecidos é a chamada Batalha do Genipapo, que aconteceu no Piauí. Ela foi em março de 1823, então alguns meses já após a independência, a proclamação da independência, e nela a população do sertão do Piauí usou instrumentos agrícolas para enfrentar as forças portuguesas que eram favoráveis à manutenção do Brasil unido a Portugal. Essas forças, né, dos sertanejos piauienses que lutavam em favor da independência venceram, né, venceram as enfraquecidas tropas portuguesas e os revoltosos conseguiram invadir o acampamento português, se apoderar de armas, se apoderar de munições, e lutas como essa aconteceram em várias regiões do território brasileiro. Então, a gente tira aquela imagem de que a independência foi um processo sem conflitos, sem guerras. Na verdade, houve sim, talvez em comparação com outros países da América em menor quantidade, mas houve sim conflitos na independência do Brasil. Uma das coisas mais importantes que a gente tem para estudar desse período é a questão da Constituição. A partir do momento que o Brasil surge enquanto um novo país, enquanto uma nova nação, ele precisa ser organizado, ele precisa de símbolos, ele precisa de um sistema administrativo, de um conjunto de impostos, precisa de leis, né? Então, eu coloco até aqui como exemplo a bandeira imperial, né, que foi usada a partir dessa data, mas foi necessário elaborar uma Constituição para o país. Como vocês já aprenderam em outros momentos, a Constituição, que é o livro de leis que rege um país. E quem faz uma Constituição? No caso do Brasil Império, foi eleita uma Assembleia Constituinte. 88 pessoas, 88 membros desta Assembleia Constituinte foram eleitos para escrever uma Constituição para esse país que estava aí surgindo do pós-independência. Então, a Assembleia Constituinte, ela durante, né, meses de trabalho, elaborou uma Constituição e aprovou um projeto de Constituição, mas esse projeto de Constituição impedia que o imperador
dissolvesse a Câmara dos Deputados. Na prática, então, era uma Constituição que tinha um caráter liberal político, porque o rei não tinha plenos poderes. Dom Pedro I não tinha plenos poderes para governar sozinho e dissolver a Câmara dos Deputados, né? Então, o poder do imperador estava limitado com esse projeto de Constituição que foi aprovado pela Assembleia Constituinte. Esse projeto não agradou Dom Pedro, ele ficou descontente com a redução dos seus poderes e ordenou então que as suas tropas cercassem a Assembleia Constituinte. Os deputados permaneceram ali na Assembleia Constituinte. Esse evento, esse acontecimento da permanência dos deputados no prédio cercado é chamado de Noite da Agonia, né? Mas, na manhã seguinte, a Assembleia foi fechada, alguns deputados da Assembleia Constituinte foram presos e o projeto de Constituição aprovado, que recebeu o nome de Constituição da Mandioca, ela não foi, então, efetivado. Tá? Essa Constituição não foi posta em prática. E por que ela se chamava Constituição da Mandioca? Porque ela estabelecia que o voto, né, para votar, o cidadão tinha que ter uma renda relativa a uma certa quantidade de farinha de mandioca. Então, daí ela recebeu essa alcunha, esse nome. Então, na prática, ela nunca foi efetivada porque a Assembleia Constituinte foi fechada. Com o fechamento da Assembleia, Dom Pedro teve que reunir um outro grupo de pessoas para fazer uma Constituição, pelo menos aos moldes do que ele achava que deveria ser. Então, 10 pessoas, né, que era um conselho de pessoas próximas a ele, da confiança de Dom Pedro, elaboraram uma nova Constituição. Foi a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil. Ela determinava o seguinte, que o Brasil seria uma monarquia, então assume a monarquia como uma forma de governo, mas é uma monarquia com 4 poderes. Tem poder executivo, legislativo, judiciário, mas tem um poder a mais, que é o poder moderador. O poder moderador, somente o imperador podia utilizar. Então, ele era exclusivo do imperador e permitia ao imperador nomear senadores e dissolver a Câmara dos Deputados. Então, ele poderia dar fim à Câmara dos Deputados, acabar com aquela composição e, na prática, né, governar sozinho. Então, era um poder que estava acima dos outros. Era um poder que lhe garantia, né, privilégios e amplos poderes, né, para atuar em todos os segmentos da sociedade brasileira. Essa Constituição também definiu que o voto era censitário, né, um voto de acordo com a renda. Então, para votar tem que ter uma determinada quantidade de renda. E esse voto era permitido apenas aos homens livres maiores de 25 anos de idade. O território brasileiro foi dividido em províncias, né, e os administradores das províncias eram nomeados pelo imperador. Então, diferente de hoje, que nós chamamos de estado, eles chamavam províncias. E quem governava uma província era chamado de presidente da província. Tá? Não é governador, como nós chamamos hoje, mas sim presidente da província. E esse cargo era, então, a confiança do imperador. Ele é quem nomeava. E os escravizados não eram considerados cidadãos, não tinham direitos, né? E era lembrando que a sociedade brasileira ela se manteve escravocrata, né, após a independência, durante muito tempo após a independência. Diante desse autoritarismo de Dom Pedro I que vinha crescendo, nós temos a eclosão de uma revolta no Nordeste brasileiro, chamada de Confederação do Equador. Vamos entender, né? No Nordeste, então, especialmente em Pernambuco, as imposições de Dom Pedro já começaram a gerar insatisfação. Alguns jornais, né, como o Sentinela da Liberdade e o Times Pernambuco, faziam uma forte oposição a Dom Pedro. Né? E um dos líderes desse movimento, que é o Frei Caneca, ele dizia que o poder moderador é a chave mestra da opressão à nação brasileira. Então, o Frei Caneca se coloca aí, né, contra o poder moderador e o autoritarismo de Dom Pedro I. Para piorar o cenário, nós temos que o Nordeste, especialmente, passava por uma situação de crise econômica e financeira muito forte, porque o preço do açúcar no mercado internacional tinha caído drasticamente e o Nordeste vendia muito açúcar. Então, a renda dos nordestinos, né, de várias regiões do Nordeste, havia caído drasticamente.
Havia um aumento de impostos por parte do governo brasileiro e os preços também estavam muito altos. Então, queda de renda, aumento de preço de impostos, a gente tem um cenário de crise muito forte dentro de vários locais da região do Nordeste brasileiro. Nesse contexto econômico já caótico, Dom Pedro decide demitir o presidente da província de Pernambuco, ele quem nomeava, certo? Para nomear alguém de sua confiança. Ao nomear alguém de sua confiança, isso acaba gerando uma revolta, né, muito grande nos cidadãos de Pernambuco, especialmente naqueles que já estavam inclinados a ser oposição a Dom Pedro. Os pernambucanos, então, reagiram à atitude de Dom Pedro, né? Romperam com o Império e proclamaram uma república no dia 2 de julho de 1824. Formaram uma junta governativa. Então, olha só, o que esse movimento propunha? Separar-se do Brasil. Eles formaram uma república e chegaram a instituir uma junta de governo, um governo provisório. Essa república, ela não se limitou a Pernambuco. Ela atraiu revolucionários de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, e ela recebeu um nome, Confederação do Equador. Olha aqui, né, no mapa, então, todo esse território, a proposta era formar um novo país, né, que seria uma república, não seria uma monarquia, ocupando todo esse território em rosa no mapa. Né? Então, a ideia era essa, a ideia era se separar, formar uma república, romper com o Brasil. Olha só, olha, quase né, que o território brasileiro perde uma parte dele aí durante essa revolta. Por que recebe o nome de Confederação do Equador, hein, pessoal? Devido à proximidade geográfica com a linha do Equador. Né? Esse mapa não mostra, mas a linha do Equador, a linha que divide o globo terrestre, né, em hemisfério norte e hemisfério sul, ela passa aí por essa região, por isso recebeu esse nome, de Confederação do Equador. A reação foi muito forte, foi muito violenta. Dom Pedro I ele pegou empréstimos com bancos britânicos, organizou um exército muito forte, pagou mercenários britânicos que vinham lutar nessa guerra, para colocá-los e reprimir violentamente o movimento. E o movimento foi violentamente reprimido. Os rebeldes tentaram resistir ainda durante 2 meses, só que as forças imperiais foram mais fortes e mesmo após a vitória cometeram atos muito violentos, como assassinatos sumários, incêndio nas casas. Então foi uma reação muito violenta que levou à vitória das forças do Império, né, e a Confederação do Equador foi derrotada. Vários líderes dessa confederação foram condenados à morte, entre eles o Frei Caneca. Né? Então, o Frei Caneca, que era uma figura muito popular, ele não teve direito à defesa e acabou sendo fuzilado. Né? Ele foi condenado inicialmente à forca, mas ninguém quis ser o seu carrasco pela sua figura tão importante, tão respeitada que ele era, e aí ele acabou sendo fuzilado, porque o Império tinha medo de que ele se tornasse aí uma liderança e fizesse um outro movimento. Toda essa violência do Império contra a Confederação do Equador acabou contribuindo para que a popularidade de Dom Pedro I caísse. Né? As pessoas viam com indignação essa reação tão violenta e isso provocou uma queda de popularidade de Dom Pedro. E isso é um fator importante. O Brasil, além da Confederação do Equador, vai se envolver em uma outra guerra. Durante o reinado de Dom João VI, quer dizer, antes do Brasil ser independente, o Brasil havia anexado a província Cisplatina, logo no sul, atual Uruguai, essa que está em vermelho no mapa. Esse território havia sido anexado, só que os cisplatinos começaram uma guerra e queriam se libertar do Brasil. Com a ajuda da Argentina, os cisplatinos venceram essa guerra que durou longos anos, né? A chamada Guerra da Cisplatina, em 1828, acabou tornando-se independente e virou um novo país, fundou-se um novo país naquele território, que é a República do Uruguai. O Uruguai, né, país que está aí ao sul do Brasil. A perda desse território e o envolvimento nessa guerra acabou
gerando ainda mais críticas a Dom Pedro, e a popularidade dele seguia caindo. Atenção que nós já estamos em 1828, e Dom Pedro não dá jeito de aumentar sua popularidade, e a cada questão colocada, parece que a população se revolta mais contra ele. Além disso tudo, ocorre algo lá em Portugal que vai gerar insatisfação nos brasileiros, que é a morte de Dom João VI. Com a morte de Dom João VI em Portugal, o trono português passa para o seu filho Dom Pedro, mas ele já era rei do Brasil, então não tem como ele assumir o trono dos dois países nesse momento. Então ele renuncia, ele não aceita o trono que lhe é de direito, mas age, renuncia em favor da filha dele, Maria da Glória, para que ela se torne rainha de Portugal. O problema é que Dom Miguel, que é irmão de Dom Pedro, deu um golpe e acabou ocupando o trono no lugar da sobrinha, declarando-se rei de Portugal. Então, percebam, Dom Pedro abdica em favor de sua filha ao trono de Portugal, mas o irmão dele acaba ocupando esse lugar, declarando-se rei de Portugal. Dom Pedro, então, resolve fazer uma reação, começa a preparar tropas para lutar contra o irmão dele. E isso gera uma insatisfação enorme nos políticos brasileiros. Afinal de contas, Dom Pedro, imperador do Brasil, está mais preocupado com as questões relacionadas à sucessão de Portugal. Ora, o Brasil já se separou de Portugal, já não tem mais essa ligação. Ele precisa administrar o Brasil e não ficar demandando tanto tempo em favor de questões relacionadas ao trono de Portugal. E isso gera, então, insatisfação, principalmente na classe política do Brasil. Por fim, já caminhando para o final, as críticas a Dom Pedro vão crescendo, vão ficando cada vez mais intensas. E um de seus principais críticos era um jornalista chamado Líbero Badaró, que foi assassinado em 1830 em São Paulo. A suspeita é de que apoiadores de Dom Pedro tenham assassinado Líbero Badaró. E isso gerou muitos protestos e revoltas em várias regiões do país. Então, considera-se aí, gente, um evento muito importante na história do Brasil, porque a perseguição a jornalistas é algo que ocorre em muitas sociedades até hoje. As pessoas que não aceitam a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e jornalistas são perseguidos em muitas sociedades. E no Brasil isso aconteceu, aí já desde esta época a gente tem esse tipo de autoritarismo, e aqui Líbero Badaró foi covardemente assassinado, provavelmente por pessoas que eram apoiadoras de Dom Pedro I. Para tentar aumentar sua popularidade, Dom Pedro começou a viajar para lugares do Brasil. E um dos lugares que ele vai é Minas Gerais. Mas em Minas ele também é recebido com protestos. Conta-se que nas igrejas das cidades onde ele passava em Minas, tocava-se o sino, o dobre dos sinos, aquele que se toca no dia de finados, no dia dos mortos, para lembrar exatamente o assassinato, o assassinado jornalista Líbero Badaró. Então, essa visita dele a Minas Gerais acaba provando aí que ele está impopular, que em todos os lugares ele não tem apoio. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele é recebido com festa por apoiadores dele. Os apoiadores dele nesse momento são principalmente comerciantes portugueses, pessoas ligadas à elite econômica, principalmente de origem portuguesa. Nesse contexto, brigas de rua entre apoiadores e críticos do imperador começam a acontecer, brigas mesmo, e essas noites, nessa sequência de noites que nós estamos aí em março de 1831, são chamadas de Noite das Garrafadas, pelo fato das pessoas atirarem garrafas umas nas outras, nessas brigas entre apoiadores e críticos de Dom Pedro I. Dom Pedro, para tentar aumentar sua popularidade, chegou a nomear ministros brasileiros, somente ministros brasileiros da oposição, pessoas que eram contrárias a ele, mas isso não adiantou muito e ele substituiu esse ministério e formou um outro ministério formado apenas por portugueses que eram seus apoiadores. Isso acabou sendo um estopim aí de vários protestos, de modo que populares, deputados, jornalistas, militares, todos saíram às ruas demonstrando insatisfação com Dom Pedro. Diante desse cenário caótico,
Pressionado por todos os lados, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou ao trono do Brasil. Abdicou, ele entregou o trono do Brasil, deixando para o seu filho, Pedro de Alcântara. Só que Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade, né? Ele abdica em favor de seu filho e retorna para Portugal, onde ele vai lutar pelo trono português e chega a governar Portugal por um breve período, sendo chamado de Dom Pedro IV de Portugal. Como o herdeiro de Dom Pedro I era apenas uma criança, né, na qual nós temos essa pintura dele com 5 anos de idade, o Brasil passou a ser governado então por regentes. Os regentes vão governar o Brasil durante 9 anos. Inicia-se assim um dos mais turbulentos períodos da história do Brasil, que é o período regencial, que vai de 1831 até 1840, que é o assunto da nossa próxima aula, período regencial. Beleza? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Até a nossa próxima aula de História.